Oi, pessoal do canal. Vamos aí para mais uma partida agora da quinta rodada do Torneio de Zurique de 1953. Essa partida será um duelo entre o armênio Petrosian versus Taimanov. E aí, Daniel, o que é que nos espera essa quinta rodada frente a uma quarta rodada que não foi um tanto, né? é, Enérgica, né? Sim, sim. Boa noite, pessoal. Boa noite, Maurício. Boa noite, Wagner. Boa É, noite. Essa quinta rodada certamente tiveram resultados mais animados, vamos dizer assim. Foram apenas dois empates. Não vou contar qual vai ser esse aqui, mas a quinta rodada certamente foi mais animada. A gente está aí com o ponto de vista das pretas, o ponto de vista que o Taimanov teve, a gente escolheu para essa partida. E vamos lá. Petrosian jogou aqui um peão dama. Taimanov respondeu com cavalo F6, C4, E6. E bom, nesse torneio, acho que está todo mundo já esperando aí um cavalo C3 e um bispo B4, né? Imagino que todo mundo já esteja aí pensando nisso, mas não. Aqui o Petrosian decide entrar na linha principal do gambito da dama com a cavalo F3, né? Ele não convida aqui, é, ele não convida a Ninzo Índia. E aí o Taimanov joga aqui uma Índia da dama com B6 e bispo B7, né? Pode acabar transpondo para outras linhas, mas a princípio temos aí uma defesa Índia da dama. Aqui o chess.com, depois dos lances cavalo C3, bispo B7 e E3, ele chama isso daqui de variante Spassky, sistema Spassky. Então, bastante interessante a gente ver, né, que esse sistema foi empregado por um ex-campeão mundial anos depois, né, quase 20 anos depois. Então, bem legal saber disso. E aqui, o preto, ele tenta jogar no centro, direto aqui com D5. E o branco aqui já tem que tomar uma decisão importante, né? A gente debateu muito em relação à Niso-Índia, que uma das coisas que o preto quer fazer é, depois que o bispo sai, tomar aqui em C4, abrindo a diagonal. E por isso que muitas vezes o branco não deixa, o branco captura aqui em D5 rápido para evitar. Porque olha o que acontece, depois de C tomar D5, que foi o que foi jogado na partida, é tomar D5, repara que é uma estrutura que não combina muito bem, né? Porque com o peão aqui e o peão de E já tendo saído, você quer jogar um bispo E6 aqui, por exemplo, né? Ou talvez um bispo F5, um bispo G4, e você quer jogar não com B6, mas com C6. E aqui você fez tudo que não devia, né? Vamos dizer assim. Ah, Seu bispo agora está batendo aqui no próprio peão. Claro que isso não é o fim do mundo, né? Mas é um detalhe aí, vamos dizer assim, um detalhe técnico, né? E o Petrosian traz a primeira novidade aqui nessa variante, que foi o bispo B5. E aí eu vou perguntar a Hum, Maurício, né, o que é que ele acha desse lance, o que é que ele jogaria de brancos aqui nessa posição, o que é que ele acha. Bem, boa noite, pessoal. É um lance um tanto quanto inovador, não é? Porque o desenvolvimento por D3 parecia um desenvolvimento, parece, né? Um desenvolvimento mais condizente com esse tipo de estrutura, embora o cheque também coloque aí alguns questionamentos às negras, porque elas têm que bloquear o cheque e têm que escolher qual a melhor forma, né? Se o cavalo de B ele entra em C6, ele movido antes do peão, né? Que normalmente essa ruptura em C5 ela é almejada em alguns casos, e aí esse cavalo em C6 talvez não esteja bem colocado, né? Como o Daniel falou, esse tipo de estrutura ele não condiz tanto com essa colocação do bispo em B7, porque o peão já foi tomado em D5, né? Então aquelas trocas ali meio que indagaram as negras sobre esse tipo de estrutura adotada. E o cavalo em B7 também, que pode ser uma possibilidade. O peão em C6 tira, por outro lado, tira a casa C6 do cavalo. Enfim, eu acredito que o cavalo de B D7 seja um dos lances mais, porque você desenvolve uma peça, né, trazendo, bloqueando o cheque e
e vai jogar depois talvez um A6 expulsando um bispo, talvez, enfim. Mas existem várias possibilidades aí nessa posição, né? Exato. O livro até traz um comentário aqui de que, bom, ele fala o seguinte, né? Qual foi a ideia por trás desse lance? Ele fala que como as brancas precisam desenvolver o bispo de alguma forma, elas preferem jogar um bispo B5 para não gastar tempos com o bispo. Não entendo que bispo D3 aqui, eu não entendo que isso seja uma perda de tempo, porque eu acho que o bispo está bem aqui. Mas é a explicação que o Bronstein traz, né? De que ao colocar o bispo em B5 você não perde tempos. E, Porque, por exemplo, se bloqueasse de cavalo aqui, o preto teria que perder um tempo para expulsar o bispo. Mas ainda assim, eu acho que o bispo estava muito bem. Eu concordo com o Maurício em D3 aqui, parece uma casa boa para o bispo. o Wagner Daniel, queria comentar alguma coisa? e também pode ser uma ação psicológica aí também, né? Bispo B4 pode ser uma tentativa de fazer com que as pretas joguem C6, né? E aí, E foi o que aconteceu. se torna realmente um bispo ruim esse B7 aí, né? Até porque teoricamente, se for parar pra perceber, peão defende peão, né? Não peça defende peão, que aí o B6 defenderia o de é, D5, né? Se for Uhum. seguir essa ideia, né? Esse plano estratégico, né? Mas, Exato. Inclusive, o livro fala aqui que ao invés de ter jogado D5, o preto deveria ter continuado aqui com simples, bispo E7 e roque. Faria mais sentido aqui. Bom, mas chegamos aqui, nessa posição. O preto realmente jogou C6. Acredito que em algum momento o preto possa até, vamos dizer assim, reciclar o bispo, né? é, Levar o bispo para C8 e botar esse bispo em E6, F5, G4, algo nesse sentido. E aqui, depois desse C6, agora ele volta o bispo para D3. é, e, Acho que a ideia aqui do Petrosian é que agora que ele provocou o C6, não tem problema ele perder um tempo aqui e voltar. e eu acredito que se fosse fazer um cálculo aí, de variante, né? Voltando o peão de C para C7, né? É, se as pretas jogassem cavalo D7 em vez de C6, cavalo D7, nossa, aí já teria, né? Dama em B3, dama branca em P3 ou em A3, né? É, em especial dama em B3, né? Fazendo pressão em D5. Então já tem muita pressão em cima da ala da dama, né? E Uhum. aí não sei como é que. Acho que um C6 realmente. Mesmo assim não é um lance que eu acho que. Acabou sendo necessário, né? Mas eu não acho que é o melhor lance da posição, não sei. Jogou com C6 mesmo. Aí veio o bispo D3. Agora o preto vai completando o desenvolvimento aos poucos. Bispo E7, roque, roque. E aqui uma escolha interessante do Petrosian que foi jogar com B3. Ele está tentando solucionar aqui o problema do bispo de casas pretas, né? Talvez aqui via B2, talvez tentando em algum momento jogar dama C1 e bispo A3 para trocar os bispos, algo nesse sentido. E bom, e se botar o bispo em B2, agora fica estranho, né? Se o preto tentar jogar C5, que agora o branco vai tomar em C5 e vai abrir a diagonal para o bispo, né? Bom, o preto seguiu desenvolvendo, cavalo de BD7, veio bispo B2, e aqui o preto jogou bispo D6. E vamos ver o que é que o livro comenta em relação a isso. Ele fala que essa jogada foi um tanto ilógica. As brancas, obviamente, tratam de levar seu cavalo a F5, momento em que o bispo de casas pretas estará atacado. É melhor preparar um lugar para o bispo em F8, ah, sendo útil a jogada torre E8. Então ele está falando que ao invés de trazer esse bispo aqui por D6, já que em algum momento pode surgir um cavalo aqui em F5, né? Ideias como cavalo H4, cavalo F5, seria melhor aqui simplesmente ter jogado com torre E8 e bispo F8. O comentário do Weaver aqui nessa posição. Apesar de que, assim, né? Tudo bem. Pode ser que aconteça a manobra, mas
Parece que coordena bem o bispo aqui. Eu não sei exatamente, posso estar errado, mas a princípio parece que coordena bem o bispo aqui. Pode ser que esse bispo até venha para C7, mas se o Bronson está falando é porque realmente ele entende com profundidade a posição, né? E ali, né, eu já fico com receio. Esse torre D8, bispo F8, eu acredito também que já pode ser considerado um lance profilático para um futuro aí bem distante, pois tem um bispo em B2 aí, né? Esse bispo, por enquanto, parece que ele tá batendo, é ruim, né? Um bispo mau, pois ele tá batendo no próprio peões do centro, né? Das brancas. Mas quando essa posição abrir, o ponto G7 ele já começa a ficar ali, né? Quase que uma debilidade já, né? Uma fraqueza, né? Agora não tem como perceber isso, né? Mas eu acredito que um torre D, é, D, E8, né? É, Ah, já é um lance profilático aí e até mais lógico realmente, né? Já olha para já coloca a torre numa coluna semi-aberta, já pensa já cria um mini plano, né, perante ao que você falou ali, se cavalo vir para H4, né, e depois F4, né, tocando no bispo, então realmente é, hoje tem e realmente seguiu aí. isso. Seguiu o cavalo H4 mesmo, né? Como foi dito. E Torre 8 jogou agora, né? Então parece que o plano que vocês disseram realmente está sendo feito. E agora parece que realmente Taimanov só perdeu um tempo, né? Porque veio o cavalo F5 e agora ele volta o bispo para F8, né? E aí o Petrosian continua aqui com o torre C1, que é um lance que faz sentido. Em algum momento ele vai tentar fazer uma pressão aqui no ponto de C6. E vem o lance cavalo E4. E antes de ler o comentário, eu queria saber de Maurício aqui o que é que ele acha da posição das pretas. Ele acha que o preto é muito inferior aqui ou se tem algum contrajogo? Olha, as pretas têm um jogo um pouquinho marcado aí por decisões um tanto quanto incomuns, assim, porque esse plano do Torre 8 e Bispo F8 ele é visto em posições similares para, inclusive, reciclar esse bispo com um G6 e fianquetar ele em G7. Em muitas posições, esse bispo ele se desenvolve primeiro por D6, aí depois é esperado um movimento de torre para dar a casa a ele voltar. Né? Ele não é fianquetado diretamente logo no início assim, da partida, como uma Índia típica, por exemplo, ou alguma abertura ou defesa mais típica, né? Como o Uhum. Wagner falou, o bispo em B2 realmente, agora ele bate na estrutura de peão, mas o bispo em G7 ele controla um pouquinho melhor a casa E5, o G6 que dá a casa a ele também controla F5, então assim, desaloja o cavalo de F5 também, né? E assim, o lance cavalo E4 agora de Taimanov parece que não presta atenção nesses fatores, assim. Claro, podem ter outras sutilezas na posição, né? Ele está jogando talvez para ocupar com um peão, uma possível troca em E4, ocupar o peão com um peão em E4, né? Ganhando um pouquinho mais de espaço no centro, mas enfim, eu acredito que esse plano com bispo F8 realmente ficou patente que ele perdeu um tempo inteiro, né? Com bispo D6. O bispo foi para D6 e depois voltou, né, para F8. Aqui, depois do cavalo E4, eu acho que o Petrosian tinha várias possibilidades, eu diria. Talvez ele tenha ficado preocupado com o tema da interferência aqui, porque agora o bispo não defende mais o cavalo. Então pode ser que o preto tentasse em algum momento jogar um lance como dama G5 ou dama F6, né? Para poder atacar o cavalo. Mas aqui o Petrosian decidiu capturar mesmo. Ele entregou o bispo aqui, que eu acho que é uma decisão tanto quanto. Assim, ele está entregando um par de bispos, né? Ele tem que ter uma boa justificativa. Acredito que a justificativa seja bispo de B7. No É, momento não joga. é,
Então veio D toma E4 e o Petrociano mandou aqui um dama G4. De olho no peão, de olho na casa de G7. O livro comenta o seguinte: depois do cavalo E4, né, o livro fala o seguinte: que não basta você tomar uma decisão baseado no seu julgamento da posição, que é necessário também calcular, né? Boa. E que, pressentindo que sua posição iria se deteriorar gradualmente e consciente da força de Petrociano, esse tipo de posição, Tamanov ele dispõe, né, as peças de forma que convide o seu oponente para uma excursão combinativa, ele chama assim, né? A gente sabe que o Petrociano é um jogador muito forte, principalmente no que tange a estratégia, né, a defesa. E aqui a estratégia da Tamanov é tirar o Petrociano dessa linha de conforto. Por isso ele leva ali o cavalo para E4, tenta trocas, tenta levar para uma posição um pouco mais tática, né? E o Bronstein fala que a decisão foi psicologicamente correta, né? E aí seguiu o que a gente viu: bispo toma E4, D toma E4 e dama G4. Aqui o livro fala que poderia ter sido jogado, ao invés de dama G4, uma ideia com D5. Para mim é um tanto quanto surpreendente aqui. E depois de D toma, Ah, cavalo toma, em D5, seguiria aqui bispo toma D5, dama toma D5 e depois de cavalo C5. Mas ele disse que o preto está super bem aqui. Ele disse que o branco não teria conseguido nada com essa sequência aqui. Agora o bispo defende o ponto de G7, então não tem ataque. Está propondo troca de damas, o cavalo em C5 está bem. Tem um peão aqui em E4 que controla bem as casas, né? De F3 e D3. Então ele fala que essa sequência aqui também não seria nada demais para o branco, né? O cavalo Por isso chega em que, D3 também rápido, né? Ali. perfeito, o cavalo vem para D3, né? Toca no bispo, toca na torre. Bem visualizado. Ele fala que essa sequência aqui também não daria nada ao branco. Por isso que o Petrociano tentou aqui dar uma G4, tentando ameaçar ideias aí, né? Esse dama G4. agora, Então, depois do dama G4, agora o Daniel, eu não compreendi porque parece que foi realmente uma crítica do Prosten, né? Referente à questão de só usar a intuição da posição e não calcular, né? Quando as pretas jogaram um cavalo é, é 5, né? E4, É 4, né? É 4, né? cavalo E4. Nossa, né? É um tanto. Não sei qual seria a palavra, né? Pra denominar aí. Que aí ele já A entrou em. crítica não Ele já entrou numa sei se posição aí. foi. É, A É, ideia é que queria tirar o Petrociano das linhas mais teóricas, né? é. é um convite, né? Entrar uma batalha mais direta, digamos assim, né? A um confronto mais direto mesmo. Porque você tem peças aí com um lance, por exemplo, um futuro D4 e esse cavalo saindo de C3, esse bispo se incorporando ao jogo. Uhum. O rei, porque assim, normalmente quando existe esse defensor ali em F6, né, normalmente o cavalo, aí a posição ela fica mais ou menos suportável, né, satisfatória, digamos assim. Mas nesses casos em que não há esse defensor, essa entrada de dama é incômoda, então realmente assim, Petrosian ele era conhecido muito por jogo de manobra, o jogo de melhorar cada peça de forma ao máximo, né, em que elas exercessem assim a possibilidade de força delas. E o Taimanov falou: ó, se eu ficar nesse jogo mais posicional aqui, menos direto, eu acho que as chances de Petrosian são melhores. Então, acho que ele propôs mais nesse sentido também, né? Como o Inclusive, esse Bruno. lance do Taimanov foi bastante. Perdão, do Petrociano. Foi bastante forte, né? Porque vamos imaginar, se o Taimanov jogar aqui um lance como torre C8, fica o desafio para vocês aí. Quem tiver em casa pode pausar. Brancas jogam e ganham em duas. Então, quem quiser pausar aí, pode tentar. Se o Maurício quiser. Nossa!
Nossa, Tem uma ideia bem maligna aqui das maligna, brancas. bastante maligna. E aproveitando do fato que o peão agora de G7 está cravado. Então aqui, um lance como torre C8 levaria cavalo H6 cheque. E depois de rei H8, cavalo toma F7. Duplo. Ganha na dama. Então, bom, o preto precisa resolver isso aqui de alguma forma e ele resolveu jogando G6. Claro, não pode tomar ainda, né? Afinal, tá cravado. Mas pelo menos agora, quando vier cavalo H6, eu posso simplesmente capturar a peça, né? E, bom, aqui foi um momento crítico da partida, porque o Petrosian foi pro tudo ou nada e mandou aqui um cavalo tome 4. Mandou aqui um cavalo tome 4. E, bom, aqui o livro fala o seguinte: as brancas sacrificam abertamente uma peça. Poderia seguir com H5, o preto, e a dama branca teria que abandonar a coluna G, liberando o peão de G6 para a captura do cavalo de F5, ou abandonando a proteção do cavalo de E4. Taimanov, sem dúvida, não deseja correr esses riscos e se limita a trocar uma torre e 2 peões por 2 cavalos. O equilíbrio material se mantém, assim como a luta se renova. Então, o que ele está falando não foi o que seguiu na partida, né? Na partida seguiu o lance torre toma E4, com a ideia de capturar aqui em F5, mas ele fala que aqui o preto poderia ganhar uma peça direto com H5. Com H5. Porque a dama ela não consegue mais defender essas duas peças aqui. Ela vai ter que sair e aí vai ser atacada e vai. Pelo seguinte, se você sai da coluna G, né? Agora cai o cavalo. E se você tentar permanecer com lance como dama G3 ou dama G5, agora tá caindo já o cavalo de E4, né? Então ele tinha essa possibilidade para tentar ganhar uma peça. Só que eu acho que ele considerou que não era bom aqui, porque talvez o rei ficasse muito exposto, né? Por exemplo, se ele joga aqui talvez um dama F4 e depois de captura. Bom, não é uma posição fácil, né, do branco jogar, porque tá caindo em H5, tá vindo D5, que abre o bispo, Nossa. então E é uma posição dura de jogar aqui. até um F4, né? F4 para jogar torre F3, né? Pode ser uma ideia também, né? Já com esse D5 também junto, né? Nossa, o rei fica realmente muito aberto. Talvez a peça não valha aí o todo, né? Por isso que aqui o Taimanov mandou torre toma E4. Ele mandou torre toma E4. E agora é o seguinte, quando você vier capturar aqui, eu capturo o cavalo, né? Fica 2 cavalos por uma torre e 2 peões, né? É um pouco mais equilibrado. Então veio torre toma E4, dama captura E4, G captura F5, atacando a dama, e aí vem dama captura F5. E agora aqui eu gostei do lance do Taimanov, que foi o lance bispo G7, assim consolidando a posição, e depois de um lance como D5 ele pode aqui simplesmente capturar o bispo, né? Bispo captura, daí captura aqui, mas eu posso capturar aqui primeiro, né? Enfim, essa seria uma possibilidade, né? E aqui o Petrosian, claro, o Petrosian precisa atacar, né? Senão as peças menores vão começar a jogar. Em algum momento pode vir um cavalo F6, um C5, o bispo entra no jogo, né? E aqui o Petrosian ele quer jogar contra essas ideias e ele faz rápido aqui o E4. Ele faz um rápido E4 aqui, que eu acho que cumpre duas funções, né? Primeiro, você abre a torre, né? Poder a torre passar. E agora você pode bloquear qualquer um dos bispos, né? Se for necessário, você joga E5. Se for necessário, você joga D5. E aí você bloqueia toda a posição. E aí vou passar a pergunta para Maurício. O que é que você acha dessa posição de pretos aqui? Você estaria feliz de pretos aqui com
suas duas peças pela torre? O que você acha? Aí tem uma compensa, assim, as brancas têm o centro, né, em troca da peça, e a qualidade, na verdade, né, que foram 2 por 1. E eu acho que as negras, se elas conseguissem fazer a coordenação rápida das peças, trazendo esse cavalo em D7, ele está segurando o centro, mas ele talvez numa casa mais ativa e trazer a torre de A8, né? Aí eu acho que elas conseguiriam talvez algum jogo mais ativo. Né? A dama em F5 ela toma conta de muitas casas ali no centro, tem rupturas acontecendo aí, esses peões aí podem avançar, as torres brancas já estão prontas para se centralizar, não é? Então, o bispo de B2 também está sob aviso ali para ser incorporado no ataque. Embora eu acredite que as negras tenham uma leve vantagem aí pela peça, não é? Eu Talvez o acredito. computador diga, né, que tem vantagem, mas não é fácil, né, conseguir Não, de consolidar. modo algum, de modo algum. Aí para você consolidar aí exige algumas manobras, exige algumas coordenações das peças até você manter Concordo. um jogo aceitável, né? Eu concordo aí. Eu acho que se fosse para jogar de pretas aí, eu pensaria em jogar com cavalo. Cavalo até porque ele é um bom sentinela, né? Já que já tem peões sendo avançados aí, né? Então cavalo F8 seria já pensando em E6, né? E tocando já e ficando de olho em H7, né? Então, é, cavalo eu acho que é uma peça útil aí, né, para ser. E ele já tá pedindo isso aí, né? Eu acho que o cavalo pede já F8, né? E eu acho que mexer com o bispo de B7 é um pouco devagar, lento, né? Lento. Não, agora nesse momento não Pode pode, vir né? depois, na verdade, né? Pode vir, por exemplo, cavalo F8 e E- depois bispo C8, É, talvez. isso, né? Então, é, Foi a ideia que o Taimanov jogou. Ele jogou cavalo F8, o branco jogou aqui com E5. Eu achei que não precisava resolver isso daqui tão rápido. Porque agora vai ficar difícil, né? Você fazer o D5 aqui. Fica mais difícil fazer. E agora tudo bem, você fechou o meu bispo, concordo. Meu bispo de G7 aqui quase não joga. Mas também o seu não joga. Então eu achei que foi um pouco precoce aqui. Vamos ver o que o livro fala, né, desse lance. Ele fala o seguinte: Petrosian decide mobilizar sua frente de peões no centro. Ainda que pareça tentador, esse plano requer mais tempo, devido a, a permitir, né? Ele fala de devido ao que permitem as leis enxadrísticas. Era necessário, como sugeriu Naidorf, continuar com torre C3. Então, só para passar a variante aqui, ele fala que torre C3 era um lance melhor. Depois C5, torre G3, cravando aqui o bispo, então chama atenção. CD4, torre D1, cavalo E6, defendendo. Cavalo E6, dama G4. Ameaçou um quase mate aqui, né? Embora o cavalo ainda defenda. Talvez ele tenha ameaçado agora capturar, porque você não pode tomar. E depois de dama G4, ele fala que as brancas estariam super bem aqui nessa posição. Então, realmente, parece que ele concorda que o avanço foi um pouco prematuro aqui. E eu gostei dessa postura do Taimanov, porque aqui ele percebe exatamente a fraqueza que deixa para trás, que é a casa de D5. Então aqui rapidamente ele se aproveita da casa de D5 para colocar uma dama e assim bloquear os peões, né? A gente sabe que a melhor forma de lidar com peões passados é fazer o bloqueio. E coisa do destino ou não, olha que engraçado, né? Algumas rodadas atrás a gente viu exatamente o Petrosian se utilizar da casa D5 para defender uma posição contra o Reshevsky. Não sei se o pessoal do canal vai lembrar, mas o Petrosian sacrifica uma qualidade em E6
E aí o Reshevsky captura, ele captura de peão, e depois ele faz a manobra cavalo E7, cavalo D5. E ele bota um forte cavalo em D5 e consegue empatar a partida, numa partida em que o Reshevsky tinha vários peões assim avançando no centro e tal, e ele consegue fazer o bloqueio. E engraçado que agora ele não percebeu, né, que ele havia dado margem para que o preto bloqueasse aqui. Coisas da vida, né? E aí veio F4 aqui por parte do Petrosian, e agora chegou a vez do preto ameaçar mate com C5. Não dá tempo aqui de capturar por conta de dama G2. E aí, queria passar a palavra para Maurício, para ele comparar aquela posição com a de essa agora, né? O que é que você acha? A posição agora já muda o caráter. Essa casa D5 eu já estava imaginando ela para um cavalo, né? Normalmente o bom bloqueador. Eu estava imaginando a manobra cavalo E6, cavalo C7, cavalo D5. Talvez esses três tempos, né, custassem muito caro às negras. Então, Taimanov resolve ocupar com a dama, já com essa ideia da ruptura em C5 ameaçando o mate em G2. E assim, as perspectivas já se abrem, porque o bispo agora de B7 joga. Talvez as brancas devam jogar um torre C2 ou um torre F2 para segurar esse mate, não sei se dama G4, mas assim, a perspectiva já se abre, né? Esse cavalo pode ir também por E6, como em outras variantes ele poderia chegar também por essa casa. A torre de A8 também já está pronta para vir para o jogo, então assim, as perspectivas das negras são boas. Eu acredito que o jogo é mais promissor um pouquinho para elas. Beleza, perfeito. O próprio Bronstein comenta no livro que agora a vantagem é das pretas, né? O cavalo vai vir para E6, a torre pode vir a D8, tem uma pressão grande aqui. O Petrosian jogou dama H3, que é um lance um pouco mais passivo, né, do que os outros lances que a gente imaginou, como lances como a torre F2, torre C2, talvez dama G4. Esse dama H3 é um pouco passivo, né? Vamos dizer assim. Tamanov aqui aproveitou para capturar no centro. E bom, agora não pode capturar porque a dama está defendendo. Então ele joga aqui com torre D1. E aí vem dama E4. Talvez com a ideia aqui de jogar dama E3 e trocar as damas, né? Talvez possa ser uma ideia aqui. Só que aqui foi jogado torre de D1 aqui, para não deixar vir dama E3, né? Trocando as damas assim. E ele também não podia jogar torre de F1 aqui porque pendurava, né? O peão de F4. Veio esse, dama volta para D5, ele volta para D1. E aqui o Taimanov faz um lance que eu considero bom, que foi o torre C8, ativando a torre, talvez pensando em levar essa torre aqui a, digamos assim, novos horizontes, né? E engraçado que o Taimanov ele não tem pressa de fazer o cavalo E6 aqui. Ele considera que esse cavalo não precisa exatamente vir para E6 nesse momento, né? Que ele pode também ser útil, talvez, em G6 ou algo nesse sentido. Então veio torre captura D4, ele tira a dama para A5, e aí vem torre C4. Aqui o livro fala o seguinte: Petrosian foi forçado a jogar devido à forte ameaça das negras de jogar com torre C2, forçando assim o branco a trocar torres, debilitando ainda mais a ala da dama. Então, vai trocar aqui, o peão agora vai para C, vai ficar um peão em A, um peão em C4, vai sofrer bastante aqui agora o Petrosian. Então, foi jogado torre toma C4, B toma C4, dama C5 cheque, pode pegar aqui no próximo. E aqui vem um lance diferente do Petrosian. Ele joga torre F2. Eu fico me perguntando por que não rei H1, ao invés desse lance torre F2. Rei H1.
Talvez ele ficasse preocupado de colocar o rei nessa diagonal, né? Diagonal mortal aqui com o bispo. E talvez porque dama toma C4 viria com o tempo, né? Tipo, rei H1, dama toma C4, tá caindo a torre. Talvez por isso, não sei se vocês concordam, ele jogou esse torre F2 ao invés do rei H1. Ficou um pouco preocupado, imagino. Eu acredito também que seja mais por conta desse tempo aí que ganharia, né, em cima da torre. Se rei H1, dama C4 ameaça a torre. Toca Embora, no peão. embora você coloque assim, não é fácil você imaginar um jogador colocar a torre em uma posição mais passiva, como torre F2, voluntariamente colocando a torre na cravada, né? E só defendida pelo rei. Então, assim, isso de certa forma também é seria um tempo também, digamos assim, porque as negras podem melhorar alguma outra peça, porque não existe nenhuma ameaça. E elas têm perspectiva de melhorar o bispo, melhorar o cavalo, enfim. Mas a posição das brancas já não é tão É difícil. favorável, né? É meio complicado. Então veio torre F2. E aí ele tomou em C4 mesmo, não se impressionou muito. E aí veio dama B3 aqui, desesperado agora, tentando trocar as damas, né? E olha como o jogo virou, né? Agora as brancas querem trocar as damas aqui, desesperadamente, tentar defender o final. E aí o Taimanov diz não. E joga aqui com dama E4. Seguiu dama C2, mais uma vez tentando. E aí agora ele fala que tudo bem, você quer trocar, mas vai ser você que vai perder esse tempo para tomar minha dama. Vou seguir aqui com cavalo E6. Se você quer tomar, você toma. Eu vou botar um forte bispo aqui e vou seguir o meu jogo. E aí, Petrosian joga aqui com F5. E aí, passar a palavra aí, tanto para Wagner quanto para Maurício. Está chegando no fim da partida aqui. E o que vocês acham desse lance F5? Foi necessário, não foi necessário? E quais ameaças esse lance traz? Wagner. Então, assim, F5 tenta desalojar esse cavalo de E6, né? Eu não sei. As brancas passam alguns tempos ali tentando trocar as damas, e quando tem a oportunidade de fazê-lo, elas propõem outro lance, né? Então é curioso, porque elas dão essa possibilidade aí se bem que agora as negras têm que defender o cavalo, né? E na próxima pode haver uma troca de dama. Mas a questão é, será que não existem outros elementos aí na posição que são mais prementes, assim, mais importantes do que essa retirada do cavalo, né? Não sei, um cheque em E1, tô imaginando aqui. Ou até o cavalo ainda F4, né? Tentando alguns pulos ali. Mas F4 não, porque tem troca e o cavalo cai, mas C5 talvez. E o cavalo C5 acho que é um bom posto, né, para ele. Uhum. É, Enfim, eu acho que sei assim. só se ele tiver também tentando o último recursos aí, né? Porque o rei com F6 pode dizer que, como vocês dizem, né? Fazer lances colaborativos aí. Troca damas e no, em um momento aí jogar F6. Mesmo que o bispo de G7 ele saia, o rei não tem como sair, né? Então, se as damas são trocadas, por exemplo, a torre branca vai para C2, não tem mate ainda, né? Mas pode ser alguns recursos aí, táticos aí, mas não vejo muito. Eu acho que é ser muito otimista com F4, só se tiver alguma coisa aí oculta, né? Um lance revolucionário que eu não, não vejo, né? O Taimanov também não viu, tá? Ele jogou aqui cavalo C5, seguiu a partida. Disse: se você quiser tomar aqui, você toma. Se você quiser fazer F6 aqui, eu vou jogar bispo H6 e tô ameaçando o bispo E3 aqui. Também, né? E agora
O Petrosian agora mudou de vez. Agora ele não quer mais trocar damas, tá? Ele Ah, joga agora dama D2. E acho que agora ele quer jogar talvez ideias como dama D8 e F6, né? Algo nesse sentido. Mas aqui o Taimanov joga primeiro dama B1 cheque. E depois que a torre volta aqui, aí agora ele joga dama D3. Fechando aqui qualquer possibilidade da dama entrar, né? E esse certamente foi um lance bom. O branco aqui volta a dama. Então repara que o branco não queria trocar, depois quis trocar, depois não quis trocar. E agora, para não trocar, ele bota a dama em E1. Então a dama fica realmente na situação péssima aqui. E aqui o Taimanov joga com dama D5, um lance bem legal. Bota uma certa pressão aqui e de novo, né? Cria temas de mate. Força aqui um dama G3. E agora a gente tem que ficar atento, porque está ameaçando F6 aqui em algum momento. Mas aí o Taimanov prefere jogar de maneira mais ativa. Ao invés de se preocupar com isso, ele prefere jogar cavalo E4, é. com tempo na dama. E aqui, ah, bom, vamos entender. Ele poderia tentar continuar nessa diagonal aqui, perdão, nessa coluna, para continuar tentando os temas de mates. Por exemplo, dama G4, perdão, dama G4, não G5, né? Não vamos entregar a dama também. Dama G4. E aqui tudo bem, ele fica ameaçando esse. Só que eu acho que aqui pode ficar uma situação difícil. Por exemplo, dama C5 cheque, e agora você não tem mais torre F2. E depois de rei H1, eu tenho cavalo F2. Dano duplo, você vai ser obrigado a entregar a sua torre. E quando você tomar, eu tomo. E você não tem tempo de fazer F6 porque eu estou ameaçando dama F1 ou dama E1 mate. Então, por isso aqui, o Petrosian joga, na verdade, dama H4. Para tentar ficar de olho aqui nessa diagonal, né? Tentar ficar de olho ali. E aqui, o Taimanov faz um lance um tanto quanto engraçado, que eu acho que foi um pouco assim. Foi mais faísca e fogo de artifício do que. Mas ele tinha uma ideia, ele joga aqui cavalo C3. A ideia que eu acredito aqui é que agora ele bloqueou o bispo, né? Da defesa do peão. E se também não tomar, deve estar vindo aqui cavalo E2. Sem falar que ele está ameaçando mate, né? Esse é o básico. Então não daria aqui para capturar. Tanto que agora o Petrosian tem que voltar a dama para G4. E aqui, de pretas, vocês têm que achar um lance forte aqui. E o tema básico aqui não é bem a eliminação da defesa, mas é porque se eu falar o tema mesmo, vocês vão acertar muito rápido. Quem está em casa, pausa o vídeo e tenta entender o que é que jogam as pretas aqui para realmente deixar as brancas numa posição difícil. Vocês vão querer tentar acertar? Rapaz, deixa eu ver. O que é que tá acontecendo aí? A dama já tá em G4. Não sei se está aparecendo para vocês certinho, mas a dama tá em G4. Isso, não, isso dá pra ver. Talvez um H5 aí, não sei. Talvez ele já acertou o lance. Foi H5 mesmo, né? A ideia é desviar a dama. A ideia é desviar a dama, né? Tirando isso. Tirando ela da. Porque tira ela de casas importantes, ela não pode mais ficar nessa diagonal, né? Exato, exato. É. O livro até comenta assim, né? Que com apenas um defensor para o seu rei, o Taimanov citou o resto das suas peças em casas boas, né? Para atacar o adversário. A dama branca deve proteger E2 e G2 ao mesmo tempo. Só que com ela precisa defender, né, a casa de E2 para não vir o cheque e precisa defender a casa de G2, né? E se a gente for fazer, eu gosto, às vezes é legal fazer no xadrez a questão dos vértices, né? Você traça uma linha aqui
E aí você vê em qual ponto as linhas se encontram, é a casa onde você precisa deixar a sua peça, né, para defender. É bem legal. Na verdade, a linha seria assim, né? É bem legal de entender. E aqui com H5 você tira a dama agora, né? Você tira Ah, a dama. E aí quando vem dama H3, ele, claro, defende o mate. Agora vem cavalo E2. E aqui já dava, claro, para o Petrosian abandonar, porque, por exemplo, né? Se seguisse rei H1, que era uma possibilidade, aí viria cavalo F4, atacando a dama e atacando aqui mais uma vez. Lembrando, tem temas de fundão, né? Se captura aqui dama D1 vai dar mate, né? Com dama D1 e dama F1. E aqui você está numa situação muito difícil, porque agora eu estou capturando G2 e sempre que eu tirar meu cavalo de G2 é cheque, né? Então você está numa situação bem difícil. Aqui o Petrosian ainda jogou rei F2, mas ele abandonou logo em seguida. Ele abandonou logo depois aqui, porque ele viu que realmente não tinha chance, né? Tem várias ideias boas aqui pro preto. Por exemplo, ideias como dama D2, ideias como cavalo F4. Enfim, tem várias boas ideias aqui pro preto. E abandonou. O Petrosian É, abandonou aqui. Então deu certo, né? A ideia do Taimanov de levar a posição para algo mais tático, né? E menos estático. O que vocês acharam? eu gostei bastante da partida. O Taimanov na, na proposição de jogo acertadamente, né? Ele faz uma escolha que leva para um tipo de posição que depois deu os dividendos, né, para ele, porque o Petrosian, apesar de estar com brancas e ser um jogador bem sólido, a gente sabe que Petrosian muito dificilmente ele entregava pontos assim, ele era um jogador muito sólido, mas o Taimanov ele consegue essa façanha, né, de com pretas jogar tirando a questão psicológica do adversário, né? Então, muito boa partida, gostei bastante. Muito bom. e ainda tem uma crítica, né, do David Prostin perante a intuição, intuição e cálculo de variante, né? Acredito que um dos atos falhos do Petrosian, né, foi não acreditar muito na posição, né, e não calcular, né? E ele faz a crítica, né, no livro, né? Interessante. Precisamos fazer os cálculos, né? Assim, ver até onde vai, né, a sequência de lances, né? Que seria o básico, né, de como compreender e fazer, né, o cálculo de variante. E isso me impressionou muito, né? A crítica Uhum. dele, né? Essa crítica foi pontual, né? Porque Boa ele mesmo crítica. pontua, né, que as características de avaliação e as considerações dos princípios gerais, eles são úteis até determinado ponto, né? Então, o jogo prático, o jogo de contato, ele exige outras também habilidades que não descartam a avaliação e as considerações gerais, mas que exigem já aquela habilidade mesmo de você calcular, de você visualizar posições mais à frente. Então, ganha mesmo quem tem essa habilidade de organizar as ideias dessa forma. Então, é isso. Essa foi a partida da quinta rodada do Torneio de Zurique de 1953. Então, vamos para outras partidas dessa rodada e vamos lá.